Bom, agora a gente vai falar sobre handoff, ok? Handoff é uma expressão aí que, conforme a definição do BPM Seabook, handoff é qualquer ponto de um processo onde o trabalho ou a informação passa de uma função para outra. A gente pode traduzir isso como passagem de bastão. O termo handoff significa a passagem de determinada informação ou trabalho que será fundamental para a execução da etapa seguinte. Então, chega um determinado executante de uma atividade, de uma tarefa, ele pega essa informação ou esse trabalho e ele passa para a próxima pessoa, e essa pessoa tem que dar continuidade nesse trabalho. Então, isso é o conceito de handoff. Ok? Nós vamos exemplificar para ficar mais fácil e a gente poder entender como que as coisas fluem dentro das empresas no mundo corporativo, como que o handoff tem um impacto que pode complicar a vida aí das pessoas durante a execução de um processo, né? Então vamos entrar aí no campo mais detalhado para a gente poder falar com propriedade. Bom, estratégias de handoff que podem evitar esse problema durante a BPM, ou a gestão do processo, ou até a execução do processo, tá bom? Primeiro, padronização de informações. Então, eu trouxe um exemplo, que é um caso famoso que aconteceu aí na NASA, que eles perderam uma nave espacial por falta de padronização das unidades de medida que a nave tinha. Então, a causa da perda da espaçonave foi a tradução falha de unidades inglesas em unidades métricas de um segmento de software de missão terrestre. Ou seja, eles não padronizaram a, a, as pessoas que se utilizaram, que foram fazer a operação da nave espacial, não tiveram essa compreensão e aí lançaram a nave, e a nave se perdeu e tiveram um prejuízo de alguns milhões de dólares por causa disso. Então, veja que a ausência da padronização ela leva à interpretação ao bel prazer. Ou seja, eu tenho uma forma e essa forma me atende. Então, eu faço a definição daquele processo, daquela etapa, com base naquilo que eu preciso, porque eu executo. Mas quando alguém pega para dar continuidade, ou pega para seguir com o processo, essa pessoa ela não tem uma compreensão clara em que ponto que eu deixei. Qual é a continuidade que ela tem que fazer, que ela tem que dar. Então, esse ponto aqui é uma das ações graves, que é a ausência de padronização de informação. Por exemplo, vai fazer uma admissão, aí coloca auxiliar de departamento pessoal. Aí vem o outro, cadastra uma outra função, que é AUX, ponto, de departamento, de DP. Aí vem o outro que é auxiliar de DP, não vem auxiliar de departamento pessoal por extenso. Então, a gente vai criando situações e falta de padrão, porque a gente poderia ter um auxiliar de DP só, com um padrão. O nome é auxiliar de departamento pessoal. Poderia ter só isso. Então, vem assim as questões que a gente, principalmente quando a gente faz cadastros, que a gente cria tabelas, e se a gente não tiver um modelo de informação padronizado, um formulário padrão para uma determinada atividade, padronizar informações é fundamental para que todos falem a mesma língua. Isso é fundamental. Uma outra coisa que a gente precisa trabalhar: integração e automatização dos processos. Vamos lá. Uma forma extremamente
eficiente de otimizar um processo de handoff é a automatização de tarefas repetitivas. Então, tudo que é repetitivo, você pode criar um mecanismo para aquilo ser repetitivo de forma automatizada. Ou seja, existem hoje robôs, ou que a gente chama de RPA, que é o Robotic Process Automation, que são serviços que são executados por um computador com software. O software está programado, não é nem a inteligência artificial, não é nem a IA, tá? É um script que é rodado e o computador vai lá, todas as vezes que ele lê uma informação aqui, ele executa um script para reprocessar aquilo. Então, é muito interessante quando a gente olha para esse modelo de integração e hoje, muito mais, né, o departamento pessoal, o RH, exige muito essa conversa para você não ter repetição de, de digitação, por exemplo. Você entra num sistema de recrutamento e seleção, os dados do candidato estão todos lá, todos os dados do candidato estão lá, os dados da vaga estão todos lá, e na hora de você fazer a admissão, você tem que digitar tudinho no sistema de admissão. Não tem uma integração que você possa extrair esse dado do sistema de RH e importar isso automaticamente para o software de folha de pagamento. Então, veja como existem coisas que são assim, que as empresas e as pessoas que executam o processo devem fazer a crítica aos processos, para que esse handoff seja bem realizado. Por exemplo, um recrutamento e seleção concluiu o trabalho, escolheu o candidato, essa passagem do candidato para o DP admitir tem que ter a maior clareza, a maior simplicidade no processo para a pessoa que pega do DP dar continuidade sem ter dúvida que ligar para o RH de novo para perguntar alguma coisa para ele. Então, essa passagem é muito importante. Então, isso é estratégia de handoff, porque existem os softwares, lógico, que são integrados, né? A pessoa já usa o módulo de recrutamento e seleção, na hora que vai admitir, joga o CPF, ele já pega lá o dado do cara que está lá no módulo de recrutamento e seleção, traz para fora e ele dá continuidade na admissão. Existe isso. Só que não são todas as empresas que usam isso. Tem capacidade financeira para comprar um software desse. E aí, o que acontece? Precisa criar estratégias de handoff que possam evitar problemas durante a execução do processo, durante a implementação da BPM. Então, é muito comum o uso das chamadas APIs, né? Que é a Application Programming Interface. São protocolos que fazem o quê? Integram um sistema ao outro. Então, ela fica ali olhando um serviço que está sendo rodado. Caiu alguma coisa ali, o que ela faz? Ela está aqui só de olho, ela vai ali, pega e leva lá para outro sistema. E eles se conversam por tabelas já pré-definidas, não tem nenhuma intervenção humana. Então, isso é uma estratégia para evitar problemas durante a execução de um handoff, okay? Uma passagem de uma atividade de um departamento para o outro ou dentro do mesmo departamento. A gente vê muito isso, por exemplo, no restaurante. Você já viu que no restaurante chega lá o garçom e ele vai lá e faz a anotação do seu pedido e ele vai lá para a cozinha e ele entrega o pedido lá na cozinha. Dependendo do restaurante que você vai, a cozinha já enxerga o pedido pelo palm top que ele usa. Então ele vai fazer lá o pedido, digitar, isso já vai automaticamente lá para a cozinha vai ver no painel dela, ó, tem o pedido disso, disso, disso. Ok. Nos restaurantes tradicionais, antigos, o garçom vai com um papelzinho, né, com o bloquinho dele. Ah, é um pedido disso, a bebida é aquilo, tal, não sei o que. Ele vai lá, põe no balcão, aí a pessoa olha e aí vai preparar o teu prato. E aí esse prato volta, aí às vezes você recebe o prato errado, às vezes o garçom traz o prato da mesa do lado e põe na sua. O que é isso? Isso aí é uma falha de handoff. Então, esse é um ponto que acontece muito, que é uma realidade onde a gente está acostumado. Outra coisa é o poder do checklist. Isso é uma estratégia boa também para evitar problema. Ela é usada, né, por sua simplicidade e eficiência, porque você não deixa de fazer uma atividade
porque está lá listada. Então, ela é, assim, ela é uma forma de você padronizar a informação, né? E você tem a possibilidade de fazer a execução do checklist de várias formas, em forma eletrônica ou em forma manual. Mas você usando o checklist, você não deixa de cumprir toda etapa, todo o script que deve ser realizado para aquela atividade. Então, você já pensou, por exemplo, se você, todas as vezes, né, que um DP, um RH, vai fazer uma atividade da sua área, e você pega o checklist e você vai lá e bate tudo, bate, 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 bate. E aí você vai lá e depois executa. Aí, na execução, você vai alinhando com o teu checklist. Quando você chega no final, você gastou um pouquinho de tempo a mais, mas você garantiu que o processo foi realizado com sucesso. O problema é que as empresas não constroem isso, não definem isso para os seus empregados. Há poucos empregados profissionais constroem isso, e aí fica naquele negócio da cabeça. Aí vai fazer uma admissão, pega todo o pacote de documento, aí começa a digitar lá, e falta uma coisa, falta outra, e vai dar um jeito. Aí não conferiu, aí tem que ligar para o RH, tem que ligar para o candidato, pedir isso, pede aquilo. Por quê? Porque não conferiu nos outros checklists. Foi fazer uma rescisão, ele fez uma rescisão, calculou de qualquer jeito, com base no que saiu no sistema. Ele não verificou se a pessoa tinha alguma estabilidade, se tinha alguma particularidade no sindicato dele, se ele tinha lá pensão alimentícia, quanto é que era o percentual da pensão, se bateu, se deu certinho o desconto da pensão dele, e se teve alguma contribuição que deveria descontar, se tinha empréstimo, se ele tinha que devolver um equipamento. São várias coisas que o checklist demissional ajudaria ele a resolver isso, mas ele não tem, ele não faz. E aí, quando vê, paga errado, funcionário não devolve o uniforme, não devolve equipamento, e as coisas vão acontecendo. Então, o poder do checklist ajuda, ajuda, e não é pouca coisa não, ajuda muito. Isso eu sempre oriento que as pessoas façam o uso, porque isso faz com que as coisas passem para frente com garantia de que o processo foi conferido, foi analisado e que a coisa tem eficácia, tem eficiência, tem qualidade na entrega. Tá bom? Então, não esqueçam de usar o checklist. Outra coisa é a gestão visual, né? A última estratégia de handoff que a gente vai citar aqui são os sinais visuais de fácil entendimento. Por exemplo, né, quando a gente vai... o que é uma estratégia de handoff quando a gente está dirigindo? Se a gente vê lá as cores, né, vermelho, amarelo e verde, que diz claramente que eu tenho que parar, ter atenção ou seguir. Eu não posso dar um passo adiante sem respeitar as cores do semáforo. Eu estou correndo risco. Eu estou arrumando um problema se eu não respeitar. Então, quais são aí as práticas normais, né, de handoff na questão da gestão visual? Tem a famosa prática do Kanban, né, onde é feito lá um quadrinho, e os quadrinhos têm lá determinadas atividades a serem realizadas, com bloquinhos, com post-its com cores, cada cor determina uma atividade ou uma prioridade. Então, ele vai lá no quadrinho, viu lá, tem um post-it azul com um ponto específico a ser resolvido, então ele vai lá, pega aquele post-it e executa aquela atividade porque já foi concluída a etapa anterior. Então, são esses pontos que eu queria trazer para vocês que fala de handoff, tá? Para quê? Para que você tenha esse conceito que não é muito comum você ouvir isso, né? Gargalos em handoff nas empresas, para você entender que isso pode trazer para você uma possibilidade enorme de conter problemas que possam surgir ao longo da execução de uma tarefa, ao longo de uma implementação de BPM, ao longo da execução de um processo como um todo. Então,
Eu paro por aqui e a gente volta na próxima aula.